Boa noite, rapaziada. Vamos falar sobre aspectos associados à prática de atividade física. Vocês terão prova disso segunda-feira. Vou fazer um resumo rapidinho do que era para ter sido a aula de ontem. Então vamos lá, que a gente vai aprender nesse tema. Energia para o trabalho muscular, que o músculo, para realizar atividade física, ele precisa de energia. Vamos descobrir de onde vem essa energia. A indústria esportiva e o profissional de educação física, seu papel na saúde e no treinamento. Então, vamos lá, a gente precisa saber a energia para o trabalho muscular. Vamos falar sobre a indústria e o papel do profissional de educação física. Avançando aqui, todo trabalho muscular depende do fornecimento de fontes de energia. Quando você mais come do que você gasta, esse equilíbrio energético é positivo, que gera o aumento do peso corporal, do tecido adiposo. Então é quando engorda, quando você mais come do que você gasta energia. Equilíbrio energético negativo, quando você gasta mais do que você come, então é a perda de peso. E o equilíbrio energético é quando você come e gasta a mesma coisa. Então vamos lá, como que o corpo gera energia? Tem esses três tipos aqui, mas basicamente tem a inosina trifosfato, que são é uma proteína de 3 fósforos. Fósforo é representado pela letra P, mais a água, H2O. Então, para realizar o movimento, tem a quebra desse ATP, ele vira uma ADP, vira uma adenosina difosfato, um fósforo livre, que é energia. Então, sistema fosfágeno, sistema lático e sistema oxidativo. Vamos ver um pouco sobre eles. Sistema fosfágeno, ressíntese do ATP por meio da creatina fosfato. Então, tem o ADP, que a gente viu que é a quebra do ATP, o ATP quebra e se transforma em ADP. Vem a creatina fosfato, que é o CP. Então, creatina fosfato mais o ADP, eles transformam em ATP de novo. E mais um carbono aqui que fica livre. E aí o corpo quebra esse ATP de novo, vira ADP. Vem a creatina fosfato, transforma em ATP de novo. Então, tem a quebra do ATP e a ressíntese do ATP, que é o que está escrito aqui. Eles transformam em ATP de novo. Onde ele é usado esse formato aqui de quebra do ATP e regeneração do ATP? Em atividades musculares de curta duração. Agora a gente vai para o sistema lático, que é a segunda via metabólica. Então, primeiro é a ressíntese do ATP e depois é o sistema lático, que funciona no metabolismo anaeróbio e aeróbio. Então ele é uma fonte de energia mais duradoura do que a quebra do ATP. Então tem o glicogênio, que ele fica guardado nos músculos, aí ele é transformado em glicose pelo corpo, ele fica armazenado na forma de glicogênio porque é menor, mas aí o corpo mesmo retira dos músculos e transforma em glicose. E aí tem o ATP e o lactato. Então a quebra da glicose transforma em ATP mais lactato. Alta concentração de lactato, distúrbio na contração muscular. Então, quanto maior a atividade física, mais lactato seu corpo vai produzir. E se o lactato é um dos responsáveis pela fadiga muscular, pelo cansaço. Então, quanto mais longa é a atividade, mais lactato você vai produzindo, o corpo não consegue eliminar esse lactato, e aí vai tendo uns distúrbios na contração muscular. O último é o sistema oxidativo. Quanto maior a duração do trabalho muscular, maior a contribuição das reações que utilizam oxigênio. Então, continua o exercício, ele passa, continua ao longo do tempo, ele passa por essas três fontes energéticas. E aí como funciona o sistema oxidativo? Tem a glicose lá, os ácidos graxos vão ficando livres no sangue, na verdade pega da corrente sanguínea, e aí tem a quebra de novo, e aí transforma em ATP mais gás carbônico
e água. Forma-se uma maior quantidade de ATP. Então veja que o sistema oxidativo ele é responsável por dar mais energia ao longo do tempo. É o que mais dá energia. Então vejam, os sistemas eles estão sempre presentes, não é que acaba um, depois começa o outro, depois começa o outro. Então eles vão estar sempre presentes, mas sempre vai ter um determinante. Então aqui o primeiro que a gente viu, o ATP-CP, só a quebra simples do ATP, o máximo dele é para exercícios de 10 segundos de duração. Depois de 10 segundos ele vai começando a cair. Aí veja que com 20 segundos ele já cai bastante, ele vai caindo. Veja que ele não chega no zero, ele sempre fica um pouquinho mais que o zero. Só que ele é menos utilizado do que os outros ao longo do tempo. Então chegou aqui com 20 segundos. Aí vai pro anaeróbico lático. E os outros... O sistema vai aumentando. Vai aumentando o sistema aeróbico. Ou seja, o anaeróbio é sem a presença do oxigênio e o aeróbio com o oxigênio. Então veja que ele demora para usar o oxigênio como fonte de energia. Então veja, então o ATP sem oxigênio aqui. Então nos 10 primeiros segundos ele funciona automaticamente. Depois de 20 segundos, se for um exercício de força, ele vai estar presente e aí ele não usa oxigênio. Então ele volta a ter grande potência, grande carga, se ele for um exercício de grande intensidade. Se ele for um exercício de longa duração, aí ele vai vindo para cá. Aí qual é a diferença entre um e outro? Anaeróbio não usa oxigênio, aeróbico usa oxigênio. Então, exercícios aqui de força e aqui exercícios de resistência, de longa duração. Aí começa a usar oxigênio. Mas veja que só dura também até 3 minutos. Não é não é uma fonte de energia de muito tempo. Então, 10 segundos automático. Se precisar usar força, ele vira anaeróbio lático. Isso a gente pode ver, por exemplo, num levantamento de peso. Então o cara vem, se prepara, vai lá, levanta o peso. E aí esse arranque que ele faz para levantar o peso é anaeróbio lático. Porque ele não fica muito tempo segurando o peso lá, ele só precisa de um arranque para fazer uma força bem grande e depois ele já solta. Então tem a quebra do ATP sem oxigênio. E aqui seria uma corridinha de um aquecimento, por exemplo, de 3 minutos. Você está usando o ATP, só que aí ele começa a usar oxigênio. É um pouco complicado para vocês, principalmente agora à distância. Talvez se a aula fosse presencial seria um pouco mais fácil de explicar, mas se vocês tiverem dúvida pode ir perguntando. Vamos lá, a principal fonte energética vem dos carboidratos. Então toda a energia do corpo, quase toda, né, a principal, vem dos carboidratos. Que são massas, por exemplo, trigo, batatas, legumes em geral, né? Arroz, por exemplo, tudo que possui uma massa, né? São os carboidratos. O glicogênio, como eu tinha falado, ele é armazenado nos músculos e no fígado também. O glicogênio do fígado, que é o hepático, é a regulação de glicemia do sangue. Então ele funciona o tempo inteiro para regular o açúcar do sangue. Ele guarda como estoque, porque seus músculos e cérebros precisam do açúcar, que é o carboidrato, para funcionar. Então o do fígado ele vai soltando aos pouquinhos para você nunca ficar sem açúcar no sangue. Já o dos músculos é para um exercício, para um movimento, para uma contração muscular. Aí ele vai lá, avisa os músculos e fala, tô precisando de energia. Aí pega o glicogênio lá para fazer a energia que o corpo precisa.
Aminoácidos são estruturas básicas e fundamentais para a formação das proteínas. Aminoácidos essenciais não são produzidos pelo nosso organismo, que é a leucina, valina e isoleucina. São os aminoácidos de cadeia ramificadas. Então, o corpo não produz esses aminoácidos. Aminoácidos são, vamos voltar aqui, estruturas básicas e fundamentais para a formação das proteínas. Nosso corpo inteiro é formado por água e proteínas. Então, a gente precisa de ingerir esses aminoácidos através dos alimentos ou reposição suplementar para que o corpo produza as proteínas adequadas para o funcionamento. Então, vamos lá. As fontes de energia para o trabalho muscular, como a gente tinha visto, é o sistema de ressíntese do ATP por meio da creatina fosfato. Sistema que gera alta concentração de lactato, sistema que fornece maior quantidade de ATP. Na verdade, esse slide está um pouco bagunçado aqui. Ele está falando para dar a resposta de qual que é cada um desses daqui, né? Vamos pular que eu já falei sobre todos. Agora vamos mudar lá para a indústria esportiva. O que você deve falar sobre a indústria esportiva? Como utilizar essa indústria para promover a saúde? Então vamos ver aqui. A indústria esportiva é um segmento da prática esportiva, aquele que é oferecido ao consumidor como produto da participação ou para espectadores, participação ativa e participação passiva. Então a indústria do esporte funciona desde a organização de campeonatos esportivos, promoção de eventos esportivos, realização de eventos esportivos, até o que você assiste na televisão que tem a ver com esportes. Mas nesse meio do caminho tem produtos, tem programas televisivos, tem indústria de vestuários, sapatos. Então tudo isso está ligado com a indústria do esporte, que pode servir para incentivar a prática também de um ou diversos esportes. Então, segmento da produção esportiva. Produtos que são utilizados para a prática esportiva ou derivados dessa prática. Exemplo, equipamentos vestuários, como acabei de falar. Formado pelos produtos necessários ou desejáveis para a prática esportiva. Ou seja, qualquer produto que você compre para realizar o que você quer comprar, mesmo que não seja fundamental, por exemplo, um relógio que mede os batimentos cardíacos. Se você for só fazer uma corridinha, você não necessariamente precisaria disso, mas tem tanta propaganda em cima da indústria esportiva hoje que faz com que as pessoas tenham cada vez mais vontade de comprar os produtos desse ramo, né? Então vamos lá. Segmento da promoção esportiva. Atividades utilizadas para promover determinado esporte ou aquelas que usam o esporte para favorecer outro ponto. Aqui tem um carro promocional de bebida energética, que eles costumam interligar com a prática do esporte. Ou seja, ele vai te dar a energia necessária para que você pratique esporte. É relativo se isso é necessário ou não, né? Então vamos lá. Falar com a indústria esportiva pode influenciar de forma positiva ou negativa a prática do esporte e o consumismo. Que foi o que eu falei. Talvez não seja necessário você comprar aquilo, só que você fica pensando tanto que você adia o início de uma prática esportiva por querer comprar certo item. Explicar as formas de como o esporte pode ser consumido. Apresentar exemplos dos tipos de consumo do esporte. Passamos rapidinho por isso. Dúvidas podem me perguntar também. Qual deve ser a postura do profissional de educação física? Qual a importância do profissional para a promoção e manutenção da saúde? Qual a importância do profissional na educação física e no treinamento esportivo? Vamos ver cada uma delas. Característica do profissional de educação física: capacidade de adaptação. Isso pode ser por ambiente, materiais ou falta de materiais,
ou uma instituição que não permite fazer certo tipo de atividades por causa do espaço ou por conta de outros fatores. Flexibilidade para usar diferentes formas de trabalho, que foi o que eu acabei de dizer. Se você se adapta, você precisa flexibilizar o seu trabalho também. Se você tem uma ideia fixa na cabeça para realizar alguma atividade e por algum motivo essa atividade não pode ser realizada, você precisa flexibilizar. Você precisa mudar a forma como você vai levar aquela atividade. E também para você não se prender muito com uma coisa. Se você pensou na sua aula antes, um dia antes você pensou, teve uma ideia que você achou genial, e aí na hora que você vai fazer, você percebe que aquela atividade tem algum problema. Ela passa não está dando certo como você achava que seria. Nada te impede de você mudar a sua didática, mudar a forma como que você está fazendo aquela atividade com que ela dê certo. Então não fique muito preso a alguma teoria, uma coisa que você acredita, sendo que você pode ser flexível, que é o que está escrito aqui. Objetividade em relação à formação escolhida. Para você se tem um objetivo daquela aula, se você tem uma meta de trabalho ou um ramo de trabalho que você quer, para você procurar se aperfeiçoar cada vez mais naquele tipo de trabalho, naquela forma que você escolheu para trabalhar, naquela parte da educação física que você escolheu trabalhar. Então vamos lá, todo profissional de educação física deve ter um comprometimento e compromisso ético perante a sociedade de forma independente a qualquer interesse que não seja social. Isso é o CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, estabeleceu em 2015. Então vamos ler de novo. Todo profissional de educação física deve ter um comprometimento e compromisso ético perante a sociedade, de forma independente a qualquer interesse que não seja social. Então, assim, nós somos profissionais da saúde, assim como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, enfim. E nós temos uma responsabilidade social. A responsabilidade do educador físico é promover a atividade física para todos de forma igual e que todos possam se desenvolver através da educação física. É uma missão que nós temos. Certo? Agora vamos para outro problema aqui. Relação técnico-atleta pode causar situações de conflito. Atletas esperam que seu técnico seja alguém muito competente no aspecto técnico da modalidade, técnicos amigáveis, justos e companheiros, e técnicos com capacidade de organização. Então aqui está falando mais com relação não à licenciatura, que é o caso de vocês, que são aulas de educação escolar, mas sim de técnicos de modalidade, bacharéis em educação física que aplicam treinos específicos, nesse caso o futebol. Que a interação com o atleta ele pode não ser tão fácil como se fosse numa aula, por exemplo, porque a exigência por chegar no objetivo e nos resultados, elas são quase que diárias, diferente de uma aula de educação física que você pode ir desenvolvendo aquelas crianças aos poucos, né? Princípios de treinamento que devem ser aplicados. Princípio da adaptação. Então, a educação física é baseada nesse slide aqui, prestem muita atenção. Se for o caso, voltem aqui na minha explicação. São os princípios do treinamento da educação física que sempre devem ser respeitados e lembrados. Até o final do seu curso você tem que saber sobre cada um desses princípios aqui, porque a educação física nada mais é do que esse slide aqui. É isso que você tem que... é o produto que você oferece para os seus clientes, para os seus alunos, para aquelas criancinhas. Então vamos lá, princípio da adaptação. Que todo o corpo deve passar por um período de adaptação celular, muscular, psicológica. Então a primeira etapa é o princípio da adaptação.
Depois o princípio da sobrecarga. Todo corpo que tiver uma força exercendo sobre ele, ele vai estar passando pelo princípio da sobrecarga. Ou seja, tem alguma força ou algum peso que você está carregando, ou um equilíbrio que você está fazendo, você está concentrando forças no seu próprio corpo. Então, cada sobrecarga que é aplicada a um corpo gera uma adaptação, gera uma adaptação àquele treinamento, e o treinamento passa a ser efetivo, né? Ele passa a ter efeito do que simplesmente um exercício que você faça, que você não se concentre naquilo que você está fazendo. Então, o princípio da sobrecarga é treinar com forças externas, por assim dizer. Princípio da continuidade. Um corpo só é treinável se ele tiver continuidade no treinamento. Então ele passa pela adaptação, tem a sobrecarga que ele deve fazer, e a continuidade, que é treinar ao longo dos dias da maioria dos dias da semana. Então se não tiver não dá para ter o outro. Então aqui deveria ter uma setinha ou uns números aqui que você tem que ir passando de um para o outro para conseguir ter o treinamento adequado. Então, o princípio da continuidade é treinar na maioria dos dias da semana. Princípio da interdependência, volume e intensidade. O que quer dizer isso? Que o treinamento pode ser adaptado para uma pessoa de acordo com o objetivo dela. Então, o volume é a quantidade de repetições ou quantidade de tempo, intensidade, a velocidade com que eles são realizados. E aí, ao longo do curso de educação física, a gente vai aprendendo a controlar esse volume e intensidade. Então, assim, mas o princípio da interdependência de volume e intensidade é que você não pode passar o mesmo treino para qualquer pessoa, fazer a mesma coisa para qualquer pessoa. Cada pessoa tem uma carga de volume e uma carga de intensidade para o seu trabalho físico. Então, o que diz nesse princípio aqui basicamente é isso. A interdependência do volume e intensidade é passar um treino específico para cada pessoa. Aí cada pessoa vai ter o seu volume e a sua intensidade. E o princípio da especificidade, que é, por exemplo, você treinar de acordo com o objetivo que você quer. Por exemplo, um jogador de futebol não treina um arremesso de basquete. Por quê? Porque o futebol, a especificidade do futebol não tem nada a ver com a especificidade do basquete. Então, cada atividade tem que ter seu conteúdo específico para ser treinado de acordo com o seu conteúdo específico. Um pouco complicado, mas vou repetir, se tiverem dúvidas podem me perguntar. Vamos lá, postura do profissional. Importância do profissional para a promoção e manutenção da saúde, preparação física e treinamento esportivo. Então acho que isso aqui ele está respondendo a pergunta, que é essa pergunta final aqui. Qual a importância do profissional na preparação física e no treinamento esportivo? A postura do profissional, a forma com que ele trata as pessoas, né? A importância do profissional para a promoção e a manutenção da saúde, que a gente viu que aqui nos princípios que cada pessoa precisa ter esses princípios incluídos em ordem para que sua atividade física seja feita da forma correta, porque senão qualquer pessoa saberia prescrever uma atividade física. Se você perguntar para um porteiro do seu prédio, por exemplo, o que se deve fazer para perder peso, por exemplo, ele ia falar, você precisa realizar atividade física, precisa comer menos. Qualquer pessoa, tô dando um exemplo, tá, gente? Qualquer pessoa conseguiria falar um pouquinho de o que se deve fazer para a melhora da saúde.
E ser profissional de educação física é aplicar esses princípios do treinamento. Aí já é uma coisa mais científica, mais avançada. Não é uma coisa que todo mundo saberia responder. Então, como eu falei aqui sobre esse slide, é a chave da educação física. Preparação física e treinamento esportivo, que também tem a ver com esse slide aqui. Sem isso aqui, não tem preparação física e treinamento esportivo. Então é isso, gente. Esse tema foi um pouquinho mais curtinho, mas ele não é tão simples. Então estudem bastante, porque já tem prova semana que vem, certo? Qualquer coisa é só me chamarem. Até mais.